Boa noite e a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Números, capítulo 23 e o versículo 19, amém, meus irmãos? Números, capítulo 23 e o versículo 19. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para meus irmãos e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através de louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Números, capítulo 23 e o versículo 19. Que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim e para você nessa noite, meus irmãos, que ele não é homem para que minta, e muito menos homem para que venha se arrepender. O que ele prometeu na minha tua vida, ele vai cumprir. Que nessa noite você só descanse no Senhor e que você se aquiete. Porque Deus, o que ele fala, ele cumpre, meus irmãos. Porque muitas das vezes você quer antecipar a promessa de Deus na nossa vida. Mas que nessa noite você não queira antecipar a promessa de Deus na minha tua vida. Porque o que ele prometeu na minha tua vida, ele vai fazer. Porque o tempo é dele, a hora é dele. Ele faz como ele quer e quando ele quer. Que você só descanse nele. E confie em Deus que você serve. Porque Deus não trabalha em meio à dúvida. Se você tiver com dúvida, Deus não vai fazer o que ele prometeu na minha tua vida. Então, se nessa noite você quer receber o milagre de Deus na tua vida, você não fique com dúvida. Tira a dúvida do meio. Tira a dúvida. Porque Deus não trabalha com dúvida não, meus irmãos. Porque quando a gente entrega algo no altar do Senhor, meus irmãos, a gente tem que confiar. Se você entregou algo no altar do Senhor, então confie nele, descanse. Ele vai fazer o que você pediu. Mas que nessa noite você descanse e confie em Deus que você serve. Porque quando você entrega algo no altar do Senhor, meus irmãos, a gente tem que descansar. E deixar ele fazer. Deixar ele trabalhar do jeito dele. Porque é como ele quer. É da hora que ele quer. Não é como você quer, não. Porque a gente entrega algo no altar do Senhor e a gente quer que é do nosso jeito. Quer que seja feito do nosso jeito, na nossa hora. Não é assim não, meus irmãos. Você entrega e deixa ele trabalhar. Entregue e esqueça. Deixa ele trabalhar. Entregue e esqueça. Porque quando menos você esperar, meus irmãos, ele vai entregar a mim a você, o que você tanto pediu. Ele vai surpreender a mim a você. Porque Deus é Deus, meus irmãos, de surpresa. Mas você descanse nele. Não fique se preocupando, não fique, com dúvida, não. Descanse nele e confie em Deus que você serve. Porque o Deus que você serve não é homem para que minta e muito menos homem para que venha se arrepender. Então, que nessa noite você só descanse no Senhor. E descanse, meus irmãos. Descansa. Vai dormir tranquilo. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem para amanhecer. Então, que nessa noite você aprenda a confiar no Deus que você serve. Porque se você tiver com dúvida, ele não vai operar na tua vida. Então, tira a dúvida, meus irmãos. Tira a dúvida e começa a confiar no Deus que você serve. Porque Deus é Deus das causas é impossível. Deus é Deus de fazer o que você não pode. Porque o que você não pode fazer, meus irmãos, só Deus. Porque para Deus nada é impossível. Para mim, para você pode ser impossível, mas para Ele não. Então que nessa hora você só descanse nele. E confie no Deus que você serve. Porque quem dá a última palavra na tua vida é Ele, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também através de louvor. Amém, meus irmãos? Sei que estás aqui, Senhor. Pode perceber que eu sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada eu tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, Senhor, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, glória. Ainda que você não mereça, meus irmãos, mas Deus, ele é fiel. Deus não é homem para que minta e muito menos homem para que venha se arrepender, meus irmãos. E o que ele prometeu na tua vida, ele vai cumprir. Não porque você mereça, não porque você é um merecedor, porque você não é um merecedor de nada, mas ele é fiel. O que ele fala, ele cumpre. Amém, meus irmãos? Então que nessa noite você só descanse no Senhor e vá dormir tranquilo, porque o que ele prometeu na tua vida, ele vai cumprir, porque ele é fiel, meus irmãos. E ele cumpre com a sua palavra. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entender dessa palavra. Fique todos com Deus, ao Pai do Senhor, e tenha todos uma ótima noite.